Olá, como está? Como foi a sua semana? Estamos mais uma vez juntos para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos orar? Abençoa-nos, Senhor Deus, no estudo da Tua Palavra, que possamos absorver os ensinos propostos nesse texto. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O nosso tema para hoje é o alvo a ser alcançado. Está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e 4. Ter um alvo, uma meta, um objetivo, sempre é importante na vida. Acalentar sonhos, nossa esperança, nova esperança, é algo que deve estar presente na vida de todo ser humano. Quem não tem meta, não sabe aonde ir, e isso pode frustrá-lo facilmente. Pior ainda, quando o sonho é do ponto de vista espiritual, quando a pessoa não tem uma perspectiva, não tem entendimento e nem sabe para onde irá na sua eternidade. Paulo converteu-se a Jesus Cristo, entendeu que Jesus era o caminho e ele passou a ser um discípulo de Jesus. E ele entendeu no ato da sua conversão qual era a missão que lhe fora dada: ser um pregador, especialmente aos gentios, plantador de igreja, ensinando os crentes a afirmarem a sua fé em Jesus Cristo. Enfim, aqui está o bojo do ministério do apóstolo Paulo. Ele sabia que ele tinha, além do seu trabalho, de todo esse trabalho, um alvo maior. E o seu alvo seria sempre Jesus Cristo. Ele vai nos ensinar, meus queridos irmãos, que devemos viver esse alvo de maneira que ele nos ajude a entender como e como podemos ir e fazer isso na nossa vida. Em primeiro lugar, ali no capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo vai ressaltar o cuidado com quem e o que estamos aprendendo. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é fácil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Neste alvo que temos, vivenciamos a perspectiva eterna e é preciso ter muito cuidado com quem e o que estamos aprendendo. Já falamos aqui que muitas vezes a pessoa professa uma fé em Jesus Cristo e nós vamos logo colocando-a na frente e fazendo-a líder muitas vezes. É preciso que nós tenhamos cuidado com o nosso aprendizado, diz-nos o apóstolo Paulo. Será que esse aprendizado tem trazido clareza ou embaraço para nós focarmos o nosso alvo? Ele vai consolidar a busca desse alvo ou ele vai bombardear a busca dele? Os ensinos que recebemos e de quem recebemos vai nos ajudar a ficar mais próximos deste alvo ou mais distantes deste alvo. Paulo está dizendo aqui para nós termos cautela, cuidado, prudência. Quando ele esteve lá em Atenas, foi-lhe perguntado a respeito da doutrina e não a respeito da fé. É pela doutrina que se avalia a fé. Então Paulo vem dizendo-nos para termos cuidado, para termos cautela, para que cuidemos do ensino que chega diante de cada um de nós. E ele menciona aqui líderes maus, coloca-os como sendo cães, falando a respeito da circuncisão. Sabe por quê? Ele sabia muito bem identificar líderes vorazes, traiçoeiros. Ele sabia de líderes fingidos
que pareciam ser bons, mas que o seu ensino desvirtuaria as pessoas, desvirtuaria os crentes. Portanto, ele está dizendo aqui, mais uma vez, para que estejamos em alerta, tal qual no seu tempo. A segunda coisa que o autor quer nos ensinar é que nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar a Cristo. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Há muitas coisas que achamos ter ganhado, mas que na verdade precisamos aprender a renunciar. Paulo diz que muitas coisas em sua vida antes eram importantes. Vejam, por exemplo, que ele tinha aqui um conhecimento muito vasto. Ele havia conquistado muitas coisas. Ele era um judeu zeloso. Ele era zeloso da religião. Ele tinha um cuidado muito grande com a religiosidade. Mas ele vai entender aqui na sua conversão a Jesus Cristo que havia um alvo maior. E esse alvo maior era Jesus. Então ele disse que perdeu para ter maior lucro. Ele renunciou a estas coisas por Jesus Cristo. E então ele coloca os seus olhos sempre no alvo maior, que é Jesus Cristo. Nada pode ser comparado ao prêmio maior, que é Jesus. Nada pode ser comparado a esta riqueza espiritual. Os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus para que isto seja real. Entenda, meu querido irmão, que nem sempre perder significa derrota. Em terceiro lugar, a nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento no passado. Capítulo 3, verso de número 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para aquilo que está diante de mim. Nosso alvo, sendo Jesus, é preciso tomar cuidado com uma armadilha. E a essa armadilha que muitas vezes nós ficamos aprisionados e nos escraviza, se chama passado. Paulo diz que ele se esquecia das coisas que ficaram para trás. É claro que o seu esquecimento aqui não seria algo ocorrido ou que ele teria vivenciado ou experimentado. Mas as coisas passadas só devem ser lembradas se forem para trazerem ações de graças, júbilo diante de Deus. Jamais devemos olhar para trás, para lamentar, para murmurar. Tem gente que lamenta o tempo todo, murmura de tudo e reclama de todos. Lembra do passado para ficar remoendo, reconstruindo mágoas, ressentimentos, rancor. Constroem uma vida em cima de saudosismo e não de saudade. E aqui vai uma diferença. A saudade nos leva à gratidão e à ação de graças. O saudosismo é um esforço inútil e doentio para tentarmos refazer o que nós não podemos fazer. Isso não é bom, porque não conseguiremos reconstruir. Quem vive do passado com lamentações não tem tempo para olhar para frente, não tem tempo para olhar para o alvo, não tem tempo para crescer na fé. O passado pode causar uma paralisia espiritual. Paulo dizia que esquecia o que ficava para trás para alcançar muito mais do que estava além, aquilo que Deus queria. Sabe o que era? Era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A quarta coisa é que devemos desenvolver em nós
o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos de Deus, por meio de oração e súplica, com ação de graças. Ansiedade muitas vezes é falta de fé e alimenta a incredulidade. Ela vai se tornando assim tão grande que ela passa a ser uma enfermidade emocional, desequilíbrio, faz com que a imaturidade emocional consequentemente leve a pessoa também a viver dificuldades na vida espiritual. Paulo diz que para não vivermos ansiosos, porque senão, sabe o que vai acontecer? Ansiedade na prática vai ser uma maneira de dizermos que Deus não cuida, vai ser uma maneira de dizermos que Deus não toma providências, vai ser uma maneira de dizermos que Deus não faz. E esse não é o pensamento que deve ficar claro aqui. Deus cuida de nós, Deus cuida da sua vida, Deus cuida de todos os caminhos que estamos vivendo. Tudo está sob o controle de Deus. Então Paulo está dizendo para a gente combater a ansiedade e desenvolver e crescer na fé. Colocar a nossa confiança em prática. Paulo diz, todas as coisas, nossos pedidos devem ser colocados diante de Deus pela oração e súplica. De uma forma muito especial ele usa a expressão com ações de graças. Ações de graça faz a gente focar no melhor. Em quinto e último lugar, independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. Sei passar necessidade e sei também ter muito, ter experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente canta, te louvarei, não importa as circunstâncias. Nós temos que lembrar que o nosso Deus é aquele que cuida de nós em todo momento. O apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja que ele não está aqui usando expressão de um poder conquistador. Tomar posse de tudo, como alguns imaginam, muitas vezes eles usam esse versículo de forma inapropriada. Quando ele diz que pode todas as coisas, ele está dizendo que ele podia ter abundância ou ter falta, podia ter fartura ou ter privação, porque o seu Deus o fortalecia em todas as circunstâncias, boas ou aparentemente ruins. E a isso tudo ele dizia que para ele era um aprendizado, e ele aprendia a contentar-se. Tem tanta coisa que nós precisamos aprender, não é verdade? Na vida cristã. E essa é uma delas. Ser fortalecido e reconhecer que o reconhecimento e o crescimento vem através desse aprendizado. Acho que muitos de nós teríamos e precisaríamos viver momentos de aprendizado para alcançarmos graduações. Quantos graduados com títulos em muitas coisas, mas não têm essa condição de confiar em Deus como tendo um alvo e alcançar isso como aprendizado. Concluindo, precisamos colocar os nossos olhos fitos e não perder de vista a nossa caminhada. Como colocar então isso em direção ao alvo e como buscá-lo? Primeiro, nunca perca Jesus de vista. Nada pode ofuscar Jesus, os seus olhos. Segundo,
cuidado, muito cuidado mesmo com que e com quem você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, mas criterioso. Em terceiro lugar, não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. Aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Deus te abençoe. Que você possa verdadeiramente ter esse alvo, perseguir e alcançar esse alvo na vida cristã, essa meta, e jamais perder de vista Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. No nosso próximo encontro, você deve ler agora Colossenses, a carta do apóstolo Paulo a Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Nós vamos falar sobre os embates no ministério cristão. Também, meu querido, não deixe de, além de fazer a leitura diária que eu disse, que é o capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses, não deixe de fazer aquela leitura daquele formuláriozinho, porque nós temos uma meta de lermos a Bíblia inteira este ano, tá bem? E eu termino o nosso encontro lembrando o hino de número 579, Olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus candores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.